Só um minutinho que tá logando aqui para a aula começar a gravar, tá? Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria. Vamos começar o conteúdo novo, né? Na verdade, vocês já têm alguma noção básica de círculo e circunferência. Vamos relembrar agora. Esse capítulo 11 do módulo 4 é o conteúdo da nossa avaliação, que acontece na primeira semana de dezembro, tá? Nós vamos falar sobre os elementos, a diferença de círculo e circunferência, comprimento da circunferência, área do círculo, polígonos inscritos em uma circunferência. Então, vamos lá. Página 146 do módulo 4. Geometria, nós teremos apenas um capítulo para nossa prova e matemática também. O capítulo que iniciamos ontem, sobre proporção, um capítulo para cada matéria. Lembrando do nosso exercício avaliativo disponível na plataforma até segunda-feira que vem, até o dia 16. Então, quem ainda não estudou para responder, faça o quanto antes, não deixe para a última hora, tá? Já temos alunos que fizeram, mas ainda falta bastante, tá bom? Então, vocês têm aí durante essa semana até segunda. Estuda, dá uma olhadinha no exercício de revisão, tanto de matemática quanto de geometria, para poder realizar a atividade. Essa atividade, valendo de 0 a 10, eu vou estar somando com a avaliação para poder finalizar a média de vocês do quarto bimestre. Ok? Então, vamos lá, que eu vou compartilhar aqui a tela. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Página 146. Nossa aula aí de geometria. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Círculo e circunferência. Nas imagens, podemos observar a presença de formas que lembram circunferências e círculos. Circunferência é uma linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de determinado ponto fixo, chamado de centro. A circunferência, gente, ela corresponde, é como se fosse um bambolê, tá? Ela corresponde aqui, ó, a esse contorno. Ela não tem preenchimento interno. O bambolê, nós temos o contorno e a parte do meio não tem preenchimento interno. A circunferência, ela parte de um ponto chamado de centro dessa circunferência. Os elementos de uma circunferência, além do centro, que é o ponto O, nós temos o raio, corda e diâmetro. O raio é qualquer segmento que saia do centro da circunferência. Então, eu tenho OC, OB e OA. Corda é qualquer segmento que seja, né, interno à circunferência. Então, qualquer segmento dentro da circunferência é chamado de corda. Então, eu tenho aqui de F até D e de F até E. E uma corda que tem um nome especial é o diâmetro. O diâmetro, ele é uma corda, porém, ele passa pelo centro da circunferência. Então, ele deixa de se chamar corda e ele passa a se chamar diâmetro. Exemplo, ponto A até o ponto C
nós chamamos de diâmetro, pois do ponto A até o ponto C, a gente passa pelo centro da circunferência. De novo, esses 3 elementos são muito importantes, tá? Raio, corda e diâmetro. Raio é qualquer segmento que saia do ponto O, do centro da circunferência. Ó, do ponto O, que está no centro da circunferência. Corda é qualquer segmento interno a essa circunferência, tá? Geralmente ele sai do contorno da circunferência até o outro lado. Diâmetro é uma corda, porém ele tem um nome especial, pois ele passa pelo centro da circunferência. Essas características vocês já viram, tá? Círculo. Círculo é uma figura geométrica plana composta por uma circunferência e por todos os pontos que estão em seu interior. Então, olha só, o círculo, ele possui esse preenchimento interno aqui, tá? Ele tem um preenchimento interno. A circunferência, ela corresponde apenas a esse contorno. E o círculo, ele possui esse preenchimento interno. Ok? Vou colocar aqui, ó. Ele possui esse preenchimento interno. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas características que eu acabei de falar do círculo e da circunferência? Alguém não entendeu alguma parte? O que é raio, o que é diâmetro, o que é corda? A diferença entre círculo e circunferência? A circunferência, ela corresponde a essa parte vermelha, que é o contorno, e o círculo, ele possui preenchimento no seu interior. Sabendo disso, então, vamos para a página 148, onde nós vamos aí treinar essas informações que eu acabei de falar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me dizer, tá? Classifique cada segmento de reta na circunferência como raio, diâmetro ou corda. Então, olha, 4 minutinhos para você analisar essa circunferência e determinar para mim as letras, né, que correspondem ao raio, ao diâmetro e à corda. Lembrando que o raio é qualquer segmento que saia do ponto O. Então, eu vou botar um exemplo aqui, tá? OA. OA não, desculpa, OB. Os segmentos, eles têm essa letrinha grande, né? E ele vai de um ponto a outro, então tem esse tracinho. Tem mais de um raio aí nessa circunferência. O diâmetro é o segmento que ele passa pelo ponto O. E a corda é qualquer segmento que não passe pelo ponto O. Ok? Só um minutinho aí para quem está chegando agora. Bom dia. Eu expliquei aí a página 146, que fala sobre círculo e circunferência, o que é um raio, o que é um diâmetro e o que é uma corda. Agora estamos na página 148, fazendo a atividade.
Vamos lá, 3 minutinhos para você colocar os segmentos dessa circunferência que nós estamos vendo aí no número 1. Qual é raio, qual é diâmetro e qual é corda? Vamos lá, 2 minutinhos para terminar. Para quem chegou agora, a página 148. Vamos lá, um minutinho aí para poder terminar de colocar os segmentos que correspondem a raio, diâmetro e corda. Vamos lá, quais são os outros segmentos nessa figura que nós podemos chamar de raio? Lembrando, o segmento ele sai do ponto O, né? Hein, gente? Alguém gostaria de falar outros segmentos que correspondem aí ao raio da circunferência? OB, OC, OD e OE. São todos os segmentos que saem do ponto O. Vamos botar o tracinho aqui em cima. Diâmetro. Qual é o segmento que passa pelo ponto O? O segmento de reta, que passa pelo ponto O. O segmento que é chamado de diâmetro. Só um minutinho que eu estou colocando aqui, para quem está chegando agora.
O segmento chamado de diâmetro é do E até o C. Do E até o C. Corda, qualquer segmento que não passe pelo centro da circunferência. Alguém gostaria de falar? AB. AB. Tem alguém falando, mas está tão baixinho. Peraí. Deixa eu ver se aumenta o volume aqui do meu. Já está no 100. Pode falar AB. AD e DP. AD. De C até D, né? O C até E, ele não deixa de ser uma corda, tá, gente? Mas vamos deixar ele apenas ali no diâmetro para não confundir. De novo, raio é qualquer segmento que saia do ponto O. Diâmetro é o segmento que passa pelo centro da circunferência, dividindo ela em duas partes iguais. Corda, qualquer segmento que não passe pelo centro da circunferência. Então, um minutinho aí para copiar. Na número 2, a medida R, que corresponde ao raio, para a gente descobrir, né, a medida do raio. ABCO é um retângulo e AC mede... Professora, bom dia. Oi, Qual a página? página 148. É a primeira vez aí que eu estou explicando o conteúdo da nossa prova. Módulo 4? Não ouvi? Módulo É no 4. módulo 4. Foi? Na número 2, nós temos aí de A até C 1,2. Então, quanto que mede o raio aí? Se esse pedacinho mede 1,2, uma observação importante. Todos os raios na circunferência, eles possuem a mesma medida. Então, aqui, ó, de A até C, que é a diagonal desse Professora, retângulo, mede 1,2. Então, indica que de O até B, temos a mesma medida. As diagonais têm a mesma medida, 1,2. O até B, ele é um raio. Então, se ele mede 1,2, indica que esse pedacinho aqui também mede 1,2. Todos os raios na circunferência têm a mesma medida. Na número 1, OB, OC, OD e OE, eles possuem a mesma medida. Número 2, letra B. O perímetro do quadrado é igual a 12. Então, indica que cada lado desse quadrado, 12, né, dividido para 4, tem 3 centímetros.
A medida desse raio é igual a metade da medida do lado do quadrado. Então, qual é a metade de 3? 3 dividido para 2, 1,5 centímetros. Vamos lá, um minutinho aí para copiar. A letra A diagonal do retângulo, tem o mesmo valor do raio, então 1,2. Na letra B, se o perímetro é 4, indica que cada lado desse quadrado mede 3. O raio é o mesmo valor da metade do quadrado. Professora, como é que você sabe? Porque aqui, ó, se eu traçar um ponto O, outro segmento aqui, outro raio, indicando a metade desse quadrado, é o mesmo valor desse R aí. Então, 3 dividido para 2, 1,5. Um minutinho para copiar, para a gente poder fazer o número 3. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Foi número 3. Mauro construiu uma bicicleta parecida com a Penny Farthing. Não sei pronunciar em inglês, tá, gente? A medida do raio da roda maior da bicicleta construída por ele é igual ao dobro da medida do diâmetro da roda maior. Se o raio da roda menor mede 20, qual é a medida do diâmetro da roda maior? Então, olha só, o raio da pequenininha é igual a 20, né? A medida do raio da roda maior da bicicleta construída por ele é o dobro da medida do raio da menor. Então, aqui, nós temos o dobro do raio da menor. Então, vamos calcular aqui qual é o valor do raio da roda maior. Vamos botar aqui, ó, 2R igual a 20. O dobro do raio é igual a 20, não. 2 vezes x, na verdade, né? De novo, desculpa. Esse aqui, o raio é o dobro. Então, é só a gente calcular aqui, ó. Raio é igual a 2 vezes 20, que é o dobro. Então, o raio da bicicleta maior, 40 centímetros. Coloca aí para mim. Foi? Aí ele quer saber qual é o diâmetro da roda maior. O diâmetro
é igual 2 vezes o raio, né? Porque o diâmetro vai de uma ponta à outra. Se esse pedacinho tem 40, 40 mais 40. Oitenta. Coloca aí para mim. 2 minutinhos para copiar. Na verdade, está dizendo aqui, ó, que a medida do raio da bicicleta maior é o dobro do diâmetro. Então, se o raio aqui é 20 e o diâmetro é 40. Então, 2 vezes 40 aqui, que é o dobro. Então, aqui é 80, porque é o dobro do diâmetro e não o dobro do raio. Então, aqui vai ser 80 mais 80. Eita. 160. Aqui é o dobro do diâmetro. Não é o dobro do raio, o dobro do diâmetro. Se aqui o raio é 20, o diâmetro é 40. Se é o dobro do diâmetro, 2 vezes 40, 80. Se aqui já mede 80, o diâmetro total aqui da pequenininha, vou colocar aqui de laranja. Professora, Oi. você pode me explicar porque eu não estou entendendo que eu cheguei um pouco Pode sim, atrasada. vamos lá. Vou ler de novo, tá? Tá A bom. medida do raio da roda maior da bicicleta construída por ele é o dobro da medida do diâmetro da roda menor. Então, olha só. Esse pedacinho aqui, ó, o raio da maior é o dobro do diâmetro da menor. A menor tem 20 centímetros de raio. Se ela tem 20 de raio, o diâmetro dela é o dobro, 40. Da menorzinha aqui. Se esse pedacinho mede 20, o pedacinho todo mede 40. Então, 40 é o diâmetro. Esse aqui, ó, 20 é o raio. Aí a questão falou que o raio da circunferência maior é o dobro do diâmetro. Peraí que travou aqui. O raio da circunferência maior é o dobro do diâmetro. Então, eu botei aqui o raio é igual a 2 vezes 40, porque o diâmetro da menor é 40. Então, o raio da roda maior é 80. Aí ele perguntou assim, qual é o diâmetro da roda maior? Então, se esse pedacinho mede 80, esse aqui 80, o diâmetro maior aqui, 160. Porque nós temos aqui, se você quiser anotar, algumas observações. Na circunferência, o diâmetro é igual ao dobro do raio. Se o diâmetro é igual ao dobro do raio, o raio é igual ao diâmetro dividido para 2. Essas são as duas observações. Nós estudamos isso ano passado e estamos relembrando agora.
Em uma circunferência, a medida do diâmetro é o dobro do raio. Ok? Sim. Vamos lá, vou aguardar aí que todo mundo possa copiar para a gente poder fazer o número 4. Professora, Oi? você não disse que diâmetro ou que raio era o dobro do diâmetro? Não. Diâmetro é o dobro do raio. O raio é a metade do diâmetro. Vou colocar aqui de outras cores. Ó, o raio vai do centro da circunferência até aqui. E o diâmetro, ele corresponde a isso tudo, de uma ponta a outra. Por isso que o diâmetro equivale a 2 vezes o valor do raio. Então, Professora, se eu tenho o meu raio medindo 80, o meu diâmetro é 80 mais 80, 160, é o dobro. Fala. você vai passar o caderno hoje ou vai ficar só no livro? Só livro. Foi número 4. Renata construiu uma circunferência com 12 centímetros de raio. Qual é a medida da maior corda, da maior das cordas que se pode traçar nessa circunferência? Bem, se o raio é igual a 12, a maior corda é o dobro, né? 24 centímetros. Porque a maior corda de uma circunferência é o diâmetro. Então, a justificativa. A maior corda da circunferência é o diâmetro. Então, se o meu raio mede 12, o meu diâmetro mede 24, que é o dobro, né? Escreve aí para mim. Um minutinho para a gente poder falar de comprimento da circunferência. Nós temos uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Foi? Vamos, então, lá para a página 151, onde nós vamos falar sobre a fórmula do comprimento da circunferência. Claro, gente, que quando a gente finalizar esse conteúdo, eu vou estar revisando, né, todos os principais tópicos sobre esse capítulo no caderno,
para quem ainda está um pouquinho confuso, como que calcula o raio, como calcula o diâmetro, como identifica cada um, eu vou estar revisando assim que a gente terminar. Então, vamos lá. Na 151, quando a gente quer saber o comprimento do contorno de uma circunferência, nós temos essa fórmula aqui. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o raio equivale a 3,14. Então, bota uma setinha aí para você não esquecer. Se eu quero calcular um comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10, eu vou fazer 2 vezes o valor do π, que é sempre 3,14, vezes o raio dessa circunferência, que no caso aqui do exemplo mede 10. Então, multiplicando, nós encontramos 62,8. Toda vez que eu pedir para você calcular o comprimento de uma circunferência, você vai fazer 2 vezes 3,14 vezes o raio dessa circunferência. Então, vamos à atividade aqui. Na letra A, comprimento da circunferência. Vou montar para vocês e dar um tempinho para que vocês possam resolver. O comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que na circunferência A é igual a 4. Na letra B, eu não tenho o valor do raio. O diâmetro é igual a 6. Professora, Oi. o que significa esse sinal? Esse sinal corresponde a uma medida muito utilizada de geometria, é o número π. O número π, ele é um número infinito que não se repete. Esse símbolozinho, ele tem o valor de 3,14. Qualquer circunferência onde você pegue o comprimento dela e divida pelo diâmetro, nós encontramos 3,14. Em qualquer circunferência que você pegue a medida do contorno dela e divida pelo seu diâmetro, nós vamos encontrar 3,14. Então, esse número π é um número muito importante utilizado na geometria. Então, vamos calcular aqui o comprimento do B, da figura B. Oi. Qual é o símbolo mesmo que é desse 3,14? É Eu assim, falei com ó. minha avó, eu não entendi. O símbolo, ele é assim, tá? Toda vez que você vê esse símbolo, você já sabe que ele vale 3,14. Na letra B, para a gente calcular o comprimento da circunferência, eu tenho que saber quanto que mede um raio. Se isso tudo mede 6, esse pedacinho aqui que corresponde ao raio mede a metade, 3. Então, vamos lá. 2 vezes o π vezes o raio, que mede 3. Na C, a mesma coisa. 2 vezes o π vezes o raio, que nesse caso é o 7. 4 minutinhos para que vocês possam calcular o comprimento de cada uma dessas 3 circunferências. Vamos lá.
Aguardando aí 3 minutinhos. É só multiplicar tudo, tá, gente? Toda vez que eu pedir o comprimento da circunferência, 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o raio. Só tem que estar atento na figura se já tem um raio ou se você tem apenas o diâmetro, como na letra B. Se você tiver o diâmetro, não pode colocar o diâmetro na fórmula. Você divide o diâmetro por 2 e coloca o resultado aí no lugar do raio. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar. Um minutinho para terminar. Foi? Alguém gostaria de falar a resposta da letra A? Hein, gente? Alguém gostaria de falar a resposta da letra A? Ó, C é igual a 2 vezes 3,14. Então, vai ficar aqui 6,28. Sempre, né? Porque sempre vai ter o 2 vezes 3,14 na fórmula. Vezes o raio. Isso é igual a 25,12 centímetros. Aqui é a mesma coisa, né? 6,28 vezes 3. 18,84 centímetros. Aqui, 6,28 vezes 7, que é igual a 43,96 centímetros. Sempre é 6,28 vezes o raio. Se você quiser, você já pode até colocar direto, tá bom? Não precisa colocar o 2 vezes o π vezes o raio, não. Você já pode colocar 6,28 vezes o raio direto. Número 2. Deixa eu dar 2 minutinhos aí para que vocês possam copiar para a gente fazer o número 2. No número 2, ele tem, que é o comprimento da circunferência do relógio. Você vai fazer 2 vezes o π vezes o raio. Porém, aqui não temos a medida do raio, temos a medida do diâmetro. Então, para a gente achar a medida do raio, é a metade. Então, vai ficar 2 vezes o π vezes o raio, que é a metade desse diâmetro, 4. Só que aqui a resposta está em metros. 2 minutinhos aí para terminar.
Vamos lá. Ó, a resposta da número 2 já está ali na letra A, né? 2 vezes o π vezes o raio. 6,28 vezes 4. 25,12 metros. Ok? Lembrando, quando você vê a palavra diâmetro, você pega a medida, divide por 2, para poder determinar o valor do raio, tá? Para você botar aqui. Na número 3, se o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade de comprimento, assinale a alternativa que apresenta em unidade de comprimento o aumento do raio. Então, aqui, ó, se é uma unidade de comprimento, o raio é 2 vezes o valor do π. Só marcar aí a letra E. Um minutinho para copiar, para a gente poder falar sobre polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Um minutinho para terminar de copiar. Oi, podemos? Ok. Página 152, para a gente finalizar aí. Polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Os inscritos, os vértices pertencem à circunferência. Nos inscritos, aqui, gente, sempre vai estar em branco, tá vendo? Ele está desenhado dentro de uma circunferência. Para a gente saber quanto que mede o ângulo desse polígono circunscrito, nós vamos sempre fazer 360, que é o total da circunferência, dividido pelo número de lados. Ok? 360 dividido por N, que corresponde ao número de lados. No caso aqui do triângulo, 360 dividido para 3, cada ângulo central, 120 graus. Quadrado, 360 dividido por 4, cada ângulo central igual a 90 graus. Os circunscritos, lá na nossa página 153, aqui, né, vou botar a fórmula que eu já tinha escrito ali, 360 dividido para N. Coloca aí para mim. Agora vejamos alguns exemplos de polígonos circunscritos. Nos circunscritos, os lados, eles tangenciam a circunferência. O que isso quer dizer? Os lados, tá vendo? Que no escrito,
a imagem está dentro da circunferência e nos circunscritos, o polígono, ele está no contorno dessa circunferência. Tá? Os inscritos, o polígono está do lado de dentro e os circunscritos, a circunferência que está dentro desse polígono. Sabendo disso, vamos só responder esse número 1. Na letra A, ele é inscrito ou ele é circunscrito? Ele é inscrito, porque ele está dentro da circunferência. A letra B, ele é circunscrito, porque é a circunferência que está dentro dele. Letra C, inscrito. Ele está dentro da circunferência. E na D, ele é circunscrito, pois a circunferência que está dentro dele. Ok? 1 minutinho para copiar, para a gente poder finalizar. Muito obrigado pela atenção. Até quinta-feira, para a gente poder falar aí sobre regra de 3 simples em matemática. Vamos utilizar o caderno também. Ok? Beijinhos, muito obrigado pela atenção. Quem ainda está copiando, vou ficar aqui durante 1 minuto. Até a próxima. Professora. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, beijinhos. Tchau. Tchau. Vou finalizar aqui, tá?